Let us turn to Zechariah, Abramos nossa Bíblia no livro de Zacarias, chapter 7. capítulo 7. In the 4th year of King Darius, the word of the Lord came to Zechariah on the 4th day of the 9th month, the month of Kislev. 7:1. No quarto ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu. The people of Bethel had sent Sharezah and Regem-melech together with their men to entreat the Lord by asking the priest of the house of the Lord Almighty and the prophets, should I mourn and fast in the 5th month, as I have done for so many years? Quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem-meleque e seus homens para suplicarem o favor do Senhor, perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Then the word of the Lord Almighty came to me. Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim dizendo: As all the people of the land and the priest, when you fasted and mourned in the 5th and the 7th month for the past 70 years, was it really for me that you fasted? fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes, com efeito para mim? And when you were eating and drinking, were you not just feasting for yourselves? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Are these not the words the Lord proclaimed through the earlier prophets when Jerusalem is surrounded and its surrounding towns were at rest and prosperous, and the Negev and the western foothills were settled? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? And the word of the Lord came again to Zechariah. This is what the Lord Almighty says: administer true justice, show mercy, and compassion to one another. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falara o Senhor dos Exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um ao seu irmão. Do not oppress the widow or the fatherless, the alien or the poor. In your hearts do not think evil of each other. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra seu próximo. But they refused to pay attention. Stubbornly they turned their backs and stopped up their ears. Eles, porém, não quiseram atender e, rebeldes, me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. They made their hearts as hard as flint and would not listen to the law or the words that the Lord Almighty had sent by His Spirit through the earlier prophets. So the Lord Almighty was very angry. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. When I called, they did not listen. So when they call, I would not listen, says the Lord Almighty. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. I scattered them with a whirlwind among all the nations where they were strangers. The land was left so desolate behind them that no one could come or go. This is how they made the pleasant land desolate. Espalhei-os como um turbilhão por
por entre todas as nações que eles não conheceram. E a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. As you know that we occupy with the book of Zechariah. Como os irmãos sabem, estamos ocupados com o livro de Zacarias. So this year we will start from this chapter. E neste ano começaremos deste capítulo. Last night we make a very quick review. Ontem à noite fizemos uma rápida revisão. Especially we emphasize its application. E de forma muito especial enfatizamos a aplicação. What kind of lessons we should learn from this book? Que tipo de lições podemos aprender deste livro? Now we were told that in the 4th year of King Darius. Mas aqui, capítulo 7, versículo 1, lemos que no 4º ano do rei Dario, The word of Lord came to Zechariah again. veio a palavra do Senhor a Zacarias mais uma vez. Now, very interesting. É muito interessante. You know, finally the temple will finish on the 6th year of King Darius. O templo concluiu no ano 6 do rei Dario. So what happened in chapter 7? Então, o que aconteceu no capítulo 7? Actually, is 2 years before completion of the temple. O que o capítulo 7 relata diz respeito a 2 anos antes do templo ser completado. So in the process of arriving at the final goal, Ou seja, no processo de atingir o alvo, something happened, algo aconteceu. and our Lord have to respond. E o Senhor teve que responder. And now here we have the chapter 7 and chapter 8. E então temos essa resposta nos capítulos 7 e 8. But then when Zechariah received the revelation, Mas quando foi que Zacarias recebeu a revelação? I think probably it's good for us to go back to chapter 1. Acho que é bom voltarmos ao capítulo 1, Verse 7. versículo 7. On the 24th day of the 11th month, the month of Shebat, in the 2nd year of Dariah, the word of the Lord came to prophet Zechariah, son of Berechiah, the son of Lido. No 24º dia do mês 11º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. So you understand that it's 4 years before the completion of the temple, and then how Zechariah received 8 visions in one night. Então veja bem, isso daqui se refere a 4 anos antes do templo ser terminado, e foi nesse período que ele recebeu em uma noite 8 visões. But 3 months earlier, 3 meses antes, God actually spoke to Zechariah in another occasion. Deus havia falado a Zacarias em outra ocasião. And the Lord said to him, You see- return to me, I will return to you. E foi naquela ocasião que o Senhor disse: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. So 2nd year of Dariah, Então, isso foi no 2º ano de 4th Dario. year of Dariah, Depois temos no 4º ano de Dario 6th year of Dariah. e depois no 6º ano de Dario. The 2nd year of Dariah, Agora, no 2º ano de Dario, in August, em agosto, the Lord said to Zechariah, return to me. o Senhor disse a Zacarias: tornai-vos a mim. 3 months later, Daí a 3 he meses, received 8 visions. ele recebeu 8 visões. Of course, with that vision, Claro, com essas visões, the people of God were encouraged. o povo de Deus foi encorajado. I meant only those remnants. Ou seja, me refiro apenas ao Now remanescente. they all rose up and built the temple, Então, built the house. todos eles se ergueram e começaram a construir a casa. So now you can feel the impact of those 8 visions. Então é possível avaliar o impacto que tiveram essas 8 visões. But then another 2 years gone by. E outros 2 anos se passaram. So now we come to chapter 7. E então sim chegamos ao capítulo And 7. then you find that something happened, E então percebemos que alguma coisa aconteceu. because we were told that some people came to Jerusalem.
Porque aqui nos é dito que algumas pessoas foram até Jerusalém They asked one question. e fizeram uma pergunta. Should I mourn and fast in the 5th month as I have done for so many years? Versículo 3, continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos So anos? this is a question of fasting. Essa é uma questão, uma pergunta que diz respeito ao jejum. Normally, every individual has his own question. De forma geral, cada indivíduo tem a sua própria pergunta. So, of course, priests should address them one by one. Então, o sacerdote deveria responder um a um. But this issue was so important. Mas essa questão era tão importante. Not only the answer from priest enough. Que a resposta do sacerdote não era suficiente. Here you find in this matter, actually our Lord, God himself tried to answer it. Mas no que concerne esta pergunta, o próprio Deus desejou responder. Because that question actually reflects something wrong among God's people. Porque essa pergunta refletia, revelava que havia algo errado entre o povo de Deus. Only God can see our real condition. Que Deus podia avaliar e ver a nossa real Sometimes condição. we even just ask very simple or small questions. Às vezes fazemos uma pergunta muito simples, muito pequena, But that question will reflect you. mas essa perguntinha já te delata. That question will betray you. Essa pergunta já te trai. Now some true condition or true color of you will be exposed. E a sua verdadeira condição, ela é exposta. So here you find the problem of fasting. E aqui encontramos o problema do jejum. Now people of Israel, they fast for almost 70 years. E aquele povo de Israel havia jejuado por praticamente 70 anos. During those 70 years, God was very angry. E durante aqueles 70 anos, Deus estava irado. Now, how long you will again give them the mercy, saith the angel of the Lord. Então o anjo do Senhor disse: até quando terás misericórdia? So, you see, brothers and sisters, now for that 70 years, Então, irmãos, por aqueles 70 anos, the people of God was very heavy in their heart. o povo de Deus estava pesado em seu coração. And that's why they have fasted for 70 years. E por isso, haviam jejuado por 70 anos. Of course, not every day. Claro, não todos os dias. Now, especially 4 months especially in certain month, you will spend 1 day there for fasting. Mas havia certos meses durante os quais eles gastavam um dia de jejum. Now they will ask that question. Então eles fizeram essa pergunta. When you are fasting means you are very sad. Agora, quando você faz jejum, significa que você está triste. It means somehow you feel very heavy in your heart. Porque significa que você se sente pesado no coração. You are so burdened with the situation. Você tem um encargo tão grande por uma certa To situação. pray to the Lord is not enough. E orar ao Senhor não é suficiente. Now you want to fast. Então você deseja jejuar. By that fasting, you want to draw the attention of the Lord. E por esse jejum você deseja atrair a atenção do Senhor. So only when something happened, something very important happened, then people try to fast. Então só quando alguma coisa muito especial acontece é que as pessoas decidem fazer jejum. Now we want to ask why they fast. Agora desejamos fazer a seguinte pergunta: por que estavam eles Why jejuando? Bible talk about the 5th month? Por que a Bíblia faz referência a esse 5º mês? There must be some reason. Deve haver alguma razão. And more than that, Além disso, if we read verse 4. Versículo 4. Then the word of the Lord Almighty came to me. Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim. Do you see that? Fez bem? The question was addressed to a priest. A pergunta, observe, foi feita para o sacerdote. But because that question is so common and so important, and actually our Lord Himself, God Himself, tried to answer that question. Mas porque essa pergunta era tão importante, o próprio Deus resolveu respondê-la. So it means no small issue anymore. Então não é uma questão pequena. Something important in the spiritual life
of the remnants. É algo muito importante na vida espiritual do remanescente. Even they were remnants. Ainda que fosse o Even remanescente, they came back to Jerusalem. ainda que eles houvessem retornado a Jerusalém, Even now they are in the process of completing the house of God. ainda que estivessem envolvidos nesse processo de reconstrução da casa do But Senhor, somehow their life ought to be corrected. de alguma maneira a vida deles precisava de correção. Don't think that you are walking in the way of the Lord. Não imagine você que está caminhando nos caminhos do Senhor, Then everything is saved. que está tudo certo. Now, somehow the Lord wants to touch our life. De alguma maneira o Senhor deseja tocar a nossa vida. Not something you have done, Não é alguma coisa que você tenha feito, but something you have lived. mas alguma coisa que você tenha In vivido. what way we live in the presence of the Lord. Como é que vivemos na presença do Senhor? So from that small question, Então, daquela pequena pergunta, now our God has to answer. o nosso Senhor desejou responder. The word came to Zechariah. Então, a palavra do Senhor veio a Zacarias. It means this word for everybody. E significa que essa palavra é para todos. So the Lord said, Então, o Senhor disse, ask all the people of the land and the priest. versículo 5, fala a todo o povo desta terra e aos Very sacerdotes. interesting. Isso é muito interessante. Not ask all the people of Israel. Não é apenas pergunte a todo o povo de Israel. When God said that, it did not apply to the people still in Babylon. Quando o Senhor disse isso, não se aplicava àquelas pessoas ainda na Babilônia. Actually, people of God everywhere. O povo de Deus estava em todo lugar. 10 lost tribes everywhere in the world. Aquelas 10 tribos, lembre-se, estavam espalhadas por todo lugar. And majority of the true tribe still in Babylon. E a maioria daquelas duas tribos do sul ainda estava na So Babilônia. God said, ask all the people of the land. Então diz, fala a todo o povo desta terra. This problem is their problem. Esse problema era problema deles. This problem is so specific. Era muito específico. Only they can learn the problem. They can learn the lesson. Somente eles poderiam aprender aquela lição. So this is the nature of this book. Essa é a natureza deste livro. You see, brothers, sometimes if you read, sometimes we are not careful, we just miss the mark. Às vezes nós lemos de forma descuidada e perdemos essas observações. Of course, not only the people of the land and also the priest. Mas aqui diz não apenas o povo dessa terra, mas também aos sacerdotes. Priests are supposed to be spiritual. Os sacerdotes deveriam ser espirituais, He's always deal with things of the house of God. porque sempre estão lidando com as coisas, questões da casa de Deus. They always stand in the presence of God. Sempre estão diante da presença de Deus. So they must be very sensitive. Então devem ser muito sensíveis. Do you see that? Você... Now, some people want to ask questions to a priest. Algumas pessoas desejavam fazer a pergunta para o sacerdote. Now the Lord said, let me ask you. Mas o Senhor dizia, deixa eu te fazer uma pergunta. Now you ask the priest. Você pergunte ao sacerdote. I also ask the priest. Eu também vou perguntar ao sacerdote. Ask all the people of the land. Então fala a todo o povo dessa terra. Now the question was this. E a pergunta foi, When you fasted and mourned in the 5th and 7th month for the past 70 years, was it really for me that you fasted? quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes com efeito para mim? This is the true meaning of fasting. Esse é o verdadeiro significado do jejum. Sometimes we fast. Às vezes jejuamos. We are simply gripped by some event, something happened, and somehow it put a burden in my heart. Às vezes, quando jejuamos, é porque alguma coisa, algum evento tomou conta do nosso coração e então nós temos esse encargo. Sometimes when whole church come together and pray, Às vezes, quando a igreja se reúne e ora, situation was so severe. a situação é tão severa, There's no other way. não há outra maneira. Only by fasting, then we will get through. Só pelo jejum é que é possível alcançar a resposta. So when we are fasting, we are so gripped with what happened to us. Quando oramos, estamos tão preocupados, tomados por esse sentimento do que aconteceu conosco. Some event has driven us to fasting. E esse evento nos leva a jejuar. Fasting is much more than praying. Jejuar é muito mais que orar. We pray,
Oramos, But sometimes we feel that to pray is too weak. To pray, we still have to do something more than pray. mas às vezes quando oramos percebemos que a oração é muito fraca e devemos fazer alguma coisa a mais do que a oração. So when we are fasting, we are gripped with the things, Então quando estamos de jejum, temos uma pega nas with coisas, the events. com os eventos. But here, our Lord only asks very simple question. Mas aqui o Senhor fez uma pergunta muito simples. Yes, you have fasted for 70 years. Sim, vocês jejuaram 70 anos. Think about it. It's not just 1 day, 1 year, 2 years. Não foi uma coisa de 1 ano, 2 anos. If somehow you can do that for 70 years, Se você, de alguma maneira, conseguir fazer isso por 70 it anos, means something. It means something serious with you. então significa que há alguma coisa muito séria acontecendo com você. But when you were fasting, when you fast and mourn in 50, was it really for me that you fasted? Mas a pergunta é, quando jejuastes, foi para mim que jejuastes? For the remnants Para o to remanescente. fast for 70 years Para jejuar 70 anos, must be a big thing. deve ter sido alguma coisa muito grande. But now only one question. Mas aqui há apenas uma pergunta. Was it really for me that you fasted? Foi realmente para mim que jejuastes? Now after the fasting, Depois do jejum, they start to eat and to drink. eles começavam a comer e a beber. So now the Lord continued to ask. Então o Senhor prosseguiu a pergunta. Now, and when you were eating and drinking, were you not just feasting for yourself? Versículo 6. Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Feasting always follow the fasting. O comer sempre é o que sucede ao jejum. During the fasting, you don't eat, you don't drink. Durante o jejum não se come, não se bebe. Now, after the fasting, Depois do jejum, so the Lord asked, when you were eating and drinking, were you not just feeding for yourselves? perguntou, quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? And nothing left for the Lord? E nada é deixado para o Senhor? Do you see the issue here? Você vê qual que é a questão Do you real see aqui? the spiritual condition with this remnant? Você percebe qual era a condição espiritual desse They are remanescente? spiritual enough, good enough if you compare with the people in Babylon. Eles eram muito bons comparados àqueles que haviam ficado na Babilônia. But our Lord always tried to bring them to himself. Mas o Senhor sempre tratava de trazê-los para si mesmo. Now, same statement. Então, há uma mesma declaração. Return to me and I will return to you. Tornai-vos a mim e eu me tornarei a vós So, outros. this again, the same lesson. Então, aqui temos mais uma vez a mesma. So, in order for us to understand a little bit more, Para podermos compreender um pouco mais, then we want to what happened. What happened? What happened to the 5th month and the 7th month? desejamos saber o que havia de tão especial nesse 5º mês e 7º mês. Now, actually, there are 4 months. De fato, são 4 meses. And during those 4 months, you will find one day they will fast. Então, durante aqueles 4 meses, vocês observarão que havia um dia em que eles jejuavam. And after that fasting, they will have feasting. Após o jejum, eles tinham um banquete. Now the question is this. A pergunta é, When they were fasting, quando eles jejuavam, it was really for the Lord they fast? era realmente para o Senhor que eles jejuavam? And after that, they have feasting. E depois do jejum, eles se banqueteavam. Were they just feasting for themselves? Agora, será que eles banqueteavam apenas para si mesmos? So you see, this question is very, very to the heart of the problem. Então, essa pergunta realmente nos leva ao coração do problema. So now let's try to find out what happened in those months. Então, vamos tentar descobrir o que acontecia naqueles meses. So we have to go back to 2nd Chronicle. Devemos voltar ao segundo livro de Crônicas, 2nd Kings. perdão, segundo livro de Reis. The last chapter. No último capítulo, Chapter 5, verse 1. 25. Yeah, verse 1.
chapter 25, yes. Capítulo 25, versículo 1. So in the 9th year of Zedekiah's reign, on the 10th day of the 10th month, Nebuchadnezzar, king of Babylon, marched against Jerusalem with his whole army. Sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército. Now that's 10th month. Esse é o 10º mês. All right, then let's read on. Vamos prosseguir a leitura. Then verse 8. Versículo 8. On the 7th day of the 5th month, in the 19th year of Nebuchadnezzar, king of Babylon, king of Babylon, Nebuzaradan, commander of the imperial guard and official of the king of Babylon, came to Jerusalem. No 7º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. He set fire to the temple of the Lord and the royal palace and all the houses of Jerusalem. Every important building he burned down. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Now, very interesting. Today, if you visit Jerusalem, É interessante que hoje, se você visitar Jerusalém, again, if you visit Jerusalem 10 years ago, se você tivesse ido 10 anos atrás, now I have to tell you that the problem today, if you visit Jerusalem again, is almost 50% new to you. e se você for de novo agora, ou seja, 10 anos depois, 50% de Jerusalém será novo para você. Now, today, if you visit archaeological part of city of David in Jerusalem, Agora, hoje, se você for àquele sítio arqueológico da cidade de Davi, and then you will find archaeological site. você encontrará então esse sítio arqueológico. Now, actually, that part of the eastern wall of Jerusalem. Aquela parte oriental do muro de Jerusalém, Now, if it's eastern wall, somehow it must be very close to the Kidron Valley. se é o lado oriental, então está pertinho do Vale do Cedron. Now, that part of the wall must be very strong one E essa parte do muro deve ser muito forte, because the Kidron Valley is so deep. porque o Vale do Cedron é muito profundo. So bedrock of hill itself actually form like a natural wall. Então, aquela encosta é como se fosse um muro natural. So on the top of the bedrock, then you have artificial wall. Agora, em cima dessa encosta, ainda por cima, há um muro artificial. And today, if you visit Kidron Valley, Se você visitar hoje o Vale you do have to Cedron, remember in the time of Nebuchadnezzar, actually it's twice deep than today. você precisa lembrar que nos dias de Nabucodonosor, aquele vale era 2 vezes mais profundo do que é hoje. So it's almost impossible to penetrate that part of Jerusalem. Ou seja, é praticamente impossível ser capaz de penetrar em Jerusalém por aquele lado. And then there you find something happen there. E percebemos que alguma coisa aconteceu ali, And especially when you study Nehemiah. especialmente ao estudar Neemias. That's really after the destruction of the temple and Jerusalem. Depois da destruição do templo de Jerusalém. So he had tried to review the whole situation with the walls. Então é importante rever toda a situação of the wars or the wall? Wall. Daquele muro. That's the eastern part. Esse é o lado oriental. Because when Nehemiah, Quando Neemias, before rebuild the wall, antes de reconstruir aquele muro, he has to examine every corner, every part of the wall. ele teve que examinar cada aspecto, cada detalhe do muro. So he took the donkey
Então ele tomou o jumento He did some kind of review. e ele foi lá fazer uma vistoria. Then when he come to the most difficult E part, quando ele chegou à parte mais difícil, that eastern part, é o lado oriental. no doubt about that. Não tem qualquer dúvida quanto a And isso. because of that, Por causa disso, and even at that time, Nehemiah finds some ruin there. It's almost impossible to cross that part. e naquela época Neemias já encontrou ruínas e era praticamente impossível atravessar aquela parte. So you can imagine how Babylonian army destroyed that part in a very thorough way. Então é possível perceber que o exército babilônico havia destruído aquela parte de maneira muito completa. So here we find archaeological evidence of the verses we have just read. Então, de fato, há evidências arqueológicas para esses versículos que acabamos de ler. So finally, you see when Nehemiah tried to restore the wall, Então, finalmente, quando Neemias procurou reconstruir o muro, because that place has been destroyed so terribly, e pelo fato daquela parte do muro ter sido destruída de maneira tão completa, so somehow he had to move the wall inside. ele teve que arredar o muro para dentro da cidade. So by this way, some area are supposed to be inside the wall now become outside the wall. De maneira que parte do terreno que antes era para estar do lado de fora, do lado de dentro, agora estava do lado de fora Now do muro. today, if you visit Jerusalem, it becomes so clear to you. Hoje, se você visitar Jerusalém, isso ficará muito claro. When you come to the site of the eastern wall, Ao chegar ao lado oriental daquele muro, then you find a huge structure. você verá uma estrutura muito enorme. Now this called stepped stone structure. Então, essa é uma estrutura feita de pedras. So it is very high. It's tall, almost like 3 or 6 stories high. Então, é muito alto, 3 a 6 andares, o equivalente a 3 a 6 You andares. find the stone there, E ali estão as pedras. and the stone was made is like a step structure, like a step structure. Então, ali havia uma estrutura de escada. So you can find a huge structure before you. Então, você vê essa estrutura muito imponente diante dos próprios olhos. Now, actually, this is the largest stone structure in whole Israel. Essa é a estrutura de pedras maior que existe em todo Israel. Now, what is this? O que é isso? So, archaeological people finally they all agree. Os arqueólogos concordam. Now, this must be the fortress of Zion. Que essa deve ser a fortaleza de Sião. Now, you know it very well, right? Você sabe muito bem. Because now, when David conquered the city of Jerusalem, Quando Davi conquistou a cidade de Jerusalém, and finally he took the stronghold of Zion. ele finalmente tomou aquele lugar de Sião. So obviously, this whole structure is just the stronghold, Então, aquela estrutura faz parte daquela fortaleza de Sião. because they can measure they can date it back all the time to the time of David. E os arqueólogos conseguem rastrear a origem daquela estrutura até os dias de Davi. Even before that. E até mesmo antes de Davi. Now, very interesting. É muito You find a interessante. wall behind that. É possível ver que há um muro atrás disso. And then if you try to date that wall, Agora, se você tentar dar uma data para o muro, now archaeological evidence will tell you it should belong to the time of Nehemiah. então as evidências arqueológicas dizem que o muro diz respeito aos dias de Neemias. So obviously, Nehemiah rebuilt the wall. Então, muito obviamente, Neemias reconstruiu o muro Now, in that location, naquela but localização. think about it. The stronghold ought to be within the wall, not outside the wall. Mas pensa bem, aquela fortaleza tinha que estar do lado de dentro do muro, não do lado de fora. Because the wall has been destroyed so horribly, Mas lembre-se que aquele muro havia sido completamente destruído. there's no way to recover. E não era possível reconstruí-lo. So now Nehemiah has no other way but build a wall within
or somehow push the stronghold outside of the wall. Então, Neemias não teve outro jeito a não ser construir o muro para dentro, né, de maneira a deixar essa estrutura para o lado de fora. Only when you're standing before that wall, E somente quando estamos diante daquele muro, it will bring you back. At least 2,500 years back. então quando estamos diante daquele muro, aquilo nos remete a 2.500 anos antes. And then you can see that actually you really stand there. E vemos que, de fato, a estrutura está ali. Of course, this stronghold even older, is much older than that. E aquela fortaleza é muito mais antiga do So que it's isso. amazing you are able to standing in Jebusite wall, in front of the Jebusite, which is ancient Jerusalem. Então, é muito impressionante poder ficar ali e contemplar aquela estrutura que faz parte da Jerusalém antiga. Now, something interesting. Algo muito interessante. Because that original wall is already gone. O muro original mesmo já se foi. So even Nehemiah, when he restored the wall, he cannot rebuild the wall on the very former foundation. Então, Impossible. nem mesmo Neemias foi capaz de reconstruir o muro na sua localidade original. Then archaeology also find out many damage, horrible things done in that area. E os arqueólogos descobriram que coisas horríveis aconteceram naquela região. There are many ways to find it out. Há muitas maneiras de descobrir. So now it is for sure. E agora é com toda certeza. Today, if you visit Jerusalem, Se hoje você visitar Jerusalém, you still can see what happened 2,500 years ago. é possível ver o que aconteceu 2.500 anos atrás. How they destroy everything. Como tudo foi destruído. But don't forget, Não se esqueça. before the besiege of the wall, Antes daquele muro ter sido rodeado, there was a great famine. houve uma grande fome. Now, somehow people have nothing to eat. E as pessoas não tinham o que comer. And then terrible things happen. E coisas muito terríveis How aconteceram. sometimes they had to eat human flesh. E às vezes tiveram que comer mesmo carne humana. Now that recorded in the Bible. Isso está registrado na But Bíblia. you need some archaeological evidence for that. Mas é necessário ter evidências arqueológicas. And then they found something very interesting. Então encontraram algo muito Do you interessante. know what happened? Sabe o que aconteceu? Now, if that area being destroyed so heavily, se aquela região realmente foi destruída de forma tão completa, that means that area must be very important. significa que aquela região devia ser muito Then importante. people ask one E question. as pessoas se perguntam, What about that stepstone structure? o que dizer daquela estrutura em forma de degraus? So, recent discovery. Então, recentemente descobriu-se o seguinte, Somehow this structure must have support some even bigger structure. que aquela estrutura, aqueles degraus de pedra, deviam sustentar algo ainda maior. Now, one thing for sure, Uma coisa é por it certo, must be King's Palace. deve ter sido o palácio do rei. And also they find the dungeon of Nehemiah there. Então também acharam os porões de Neemias. Now, if dungeon of Nehemiah is somehow must not far from the palace. Então aqueles porões de Neemias não deviam estar muito longe do palácio mesmo, não. And more than that, Além disso, they even discover in that area. ainda descobriram naquela região Somehow you find many bullets like stamp, like seals, small seal. Okay. They call bulla. eles encontraram alguns selos. You know, in ancient time, if you want to make a deal, Então, nos tempos antigos, se você queria firmar um negócio, after you write down some kind of deeds, for example, depois que você escrevia, fazia o documento, you have the rabbit você tinha que atá-lo and you have to seal it. e você precisava selá-lo. So how are you going to do it? Como você fazia You isso? use some kind of thread. Você utilizava algum tipo de barbante ou de fio. But then how do you seal together? Então, mas como é que você selava aquilo? So you have something like a button, like button. Então, você utilizava alguma coisa como um botão. It's made of clay. Era feito de argila. Now, then somehow when that clay is still not dry enough, Então, aquela argila, antes de secar, so they put some stain on it. eles colocavam um selo por cima da For argila. example, Jeremiah has bought
with a piece of land with 17 shekels. Então Jeremias comprou um pedaço de terra por 17 ciclos. So later, how do you know that this belonged to him? Agora, como saber que depois aquilo ainda pertencia a ele? Because when they seal it, Porque quando selaram, then they find some stamp on the seal, on that seal. eles encontraram os selos, né, aquela impressão na argila. Now, very interesting. If you read the Bible, Se você ler a Bíblia, there is room called room of scribes. há um recinto chamado recinto dos escribas. Now, today actually is played like archive. E hoje Archive. é um arquivo. Now, you put everything there. É um lugar onde que você arquiva as coisas. Do you see that? All the important documents, Todos os documentos importantes. they were put in a place in the Bible called the room of a scribe. Eram colocados nesse lugar chamado a sala, o recinto dos escribas. Now, the archaeologists, they found that room. Agora os arqueólogos encontraram esse recinto. Of course, that house is gone. Claro, a casa mesmo já foi. Now, all the material all gone. All the deeds and all documents all gone. Todo o material, todos os documentos também já se foram. But this bulla always remain, right? Mas- They can go through the fire. Mas aqueles selos, eles permaneciam, porque eles conseguiam resistir ao fogo. So just in that area, Então, só naquela região you find so many bulla there. é possível encontrar aqueles selos. And you check the name one by one. E é possível conferir os nomes. um Some por um. of the name was given in Jeremiah. E alguns dos nomes foram dados em Jeremias. So you see, brothers and sisters, it's very interesting. Então, irmãos, é muito interessante. It tells you that in that area, why they destroy so heavily, because the palace must be there. E por que eles destruíram tão completamente aquela região? É porque o palácio deveria estar ali. So no wonder Não é de the admirar damage was so great. que o estrago foi tão grande. Now Nehemiah can only build a wall and push the whole stronghold outside of the wall. Que Neemias teve que construir um muro para lá de forma que toda a estrutura ficou para cá. Now at the foot of the stronghold, Agora, no pé daquela fortaleza, or that stone structure, ou aquela estrutura de degraus de pedra, you find so many bulla there. é possível encontrar todos aqueles selos. And also today you find some remain of the houses at that time. E é também possível encontrar restos das casas daquela It's época. a typical 4-room house there in that time. Então, naquela época, a casa típica tinha 4 dormitórios. And those who live in that area must be very rich. E aqueles que moravam naquela região deviam ser muito ricos. How do you know? Como saber? Because they find a toilet there. Porque eles encontraram um banheiro, um vaso, sei lá o que Now, eles achavam. in order to have a private toilet, Agora, para você ter um banheiro privado, must be very rich at that time. naquela época você tinha que ter muito dinheiro. Not only that, Não apenas isso. you see that toilet almost like today's toilet. Aqueles banheiros eram quase como os de hoje. Now, they will show you a stone there. Então, ali você vê uma pedra, And that stone is, of course, is made, e aquela pedra é feita and of course with a hole on it. com um buraco nela. But anyway, at that time, it is very advanced. Normally, in ancient time, you don't have that. Então, aquela pedra era um vaso com um buraco nela. E parece muito primitivo, mas naquela época era muito raro. So, if you can find such a thing, Se você conseguir encontrar tal peça, actually, in the city of David, they have found 4 of them. e de fato lá na cidade de Davi encontraram 4. Now, one of them, when archaeologists discovered it, Agora, uma delas, encontradas pelos arqueólogos, in the beginning, he thought this must be the throne of Solomon. o arqueólogo falou: opa, achamos o trono de Salomão. But later, he discovered it was mistake. It's not the throne there. Aí depois ele falou assim: opa, não era bem isso não. It's just like a toilet, just like just like today, modern toilet, Era como uma privada de hoje em dia. Something you can sit on. Um lugar em que você possa se sentar. So at that time, the same thing happened. E naquela época o mesmo aconteceu. So now you know how rich are these people. Agora você pode saber, avaliar quão Of ricas course, eram you aquelas read your Bible, you pessoas. don't see it. Claro, ao ler a Bíblia a gente não percebe isso. But God leaves some evidence in the archaeological world. Mas Deus deixou evidências no mundo arqueológico. So if you visit city of David today,
Então hoje, se você for à cidade de Davi, you will find all these things você encontrará tudo isso. so fascinating. É tão fascinante. But more than that, E além disso, the tragedy is behind that toilet. a tragédia está por detrás daquele vaso. Now today, with the modern technique, Hoje, com técnicas modernas, you still are able to know, how they eat. você sabe dizer até o que eles comiam. And after eating, E when de- they go to E toilet, depois de comer, visitar o banheiro, and you left something in the e toilet, você deixa sua contribuição ali. after 2,500 years, Depois de 2.500 with anos, today's high tech, com a grande tecnologia de hoje, you are able to know what they have eaten. você pode dizer o que eles comiam. Now, that only happened today, you see? Isso só é possível hoje. Now, what is tragedy? Agora, qual que é a tragédia? Now, they discover Descobriram. when they analyzed those things, Quando analisaram aquelas coisas, they knew that at that time, what they eat is nothing but straw grass. eles descobriram que o que eles comiam não passava de pasto. So, in other words, somehow they have gone through a period of famine. Em outras palavras, está constatado que eles passaram por um período de grande Nothing to fome. eat, nothing Não to tinham nada para comer. Because this city has been besieged so long. Aquela cidade havia sido cercada por tanto tempo. And archaeologists also tried to investigate the house. E os arqueólogos também investigaram as casas. And they find that E descobriram eastern side que é um sítio histórico. all burnt. Está tudo You queimado. can see how terribly burned. E é possível ver que se foi queimado. But western side, of course, not so close to the wall. Então, o lado ocidental, the side that was burned was the eastern. Okay. You see, because this house is next to the wall. Ok, essa casa estava perto do muro. You see? So further east, Do lado oriental, closer to the wall, mais perto do muro. of course, suffer the damage the more. Então, claro, esse lado sofreu o maior estrago. One house, Uma casa on this side, do lado de cá horribly destroyed. está destruída de forma terrível. And the western side of that house, Mas o lado ocidental, wonderfully protected. Está- Nothing happened. não aconteceu nada, ela está protegida. So from here you can see Então, disso é possível how ver terrible things happened to the people of Israel. as terríveis coisas que aconteceram ao povo de So Israel. let's go back to the Bible again. Let's read again. Agora devemos voltar à Bíblia e ler mais uma vez. Verse 8. Versículo 8. On the seventh day of fifth month, No sétimo dia do quinto mês, in the 19th years of Nebuchadnezzar, king of Babylon, no ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, an official of the king of Babylon came to Jerusalem. Nebuzaradã, chefe da guarda do servidor da Babilônia, veio a Jerusalém He set fire to the temple of the Lord. e queimou a casa do Senhor. Do you see that? Temple of the Lord. Você vê? A casa do Senhor, The royal palace. o palácio real. Exactly where you find the stepstone structure there. É ali onde você encontrará aquela estrutura de pedras, aquela escada de And pedras. all the houses of Jerusalem, E todas as casas de Jerusalém. including today you are able to see with your own eyes the ruin there. Até mesmo as casas que hoje você consegue constatar com seus próprios olhos, aquelas ruínas. Today the toilet is still there. Hoje, aquele banheiro está lá You ainda. can see it from your own eyes. Você pode vê-lo com seus próprios olhos. Every important building he burned down, Também entregou às chamas todos os edifícios importantes, including the house of scribes. inclusive aquele recinto dos escribas. Today, those bulla you will find in the Museum of Israel. E hoje você pode encontrar no Museu de Israel aqueles selos. Just as small as your button. É That's all. pequenininho, como o seu botão. So, brothers and sisters, this all happened there. Irmãos, tudo isso aconteceu And lá. with the name given in the Bible, E com os nomes que são encontrados na Bíblia. you can be sure, brothers and sisters, Então vocês podem ter why that certeza. area was destroyed so horribly. Por que aquela região foi destruída de forma tão completa? Even Nehemiah had to, it's difficult to go over that area. It was such a destruction.
a ponto de até ser impossível para Neemias passar por aquela região, tal a destruição. Now, it is archaeology who is able to tell us. Mas foram os arqueólogos que nos disseram, Instead of rebuild the wall on the original foundation, que ao invés de reconstruir o muro no lugar original, and you find the wall actually behind that structure, Aquele the muro- stones that structure. aquele muro teve que ser reconstruído para dentro, deixando para fora aquela estrutura original. When I stood Quando eu estive ali, before that wall, diante daquele muro, I was very touched. eu fui muito tocado. How the word of God was so accurate. Como a palavra de Deus é tão precisa. So what happened to fifth month? Então, o que isso tem a ver com o quinto mês? A temple of the Lord, O templo do Senhor, royal palace, aquela all palácio real important buildings of Jerusalem e todos aqueles edifícios importantes de have Jerusalém been burned. foram queimados. That's why É por isso people of Israel, people of God, they fast on one day of fifth month. É por isso que o povo de Israel tirava um dia do quinto mês para jejum. I think that should be enough, brothers and sisters. Eu creio, We irmãos, don't have time to go through other situations. creio que isso é suficiente, não temos tempo para passar por outras Because situações. these 4 months Aqueles 4 meses always connected with either destruction of the house or destruction of Jerusalem. Aqueles 4 meses estão conectados de uma maneira ou de outra com a destruição da casa ou de Jerusalém. In other words, always connected with the national tragedy. Em outras palavras, sempre conectados com alguma tragédia nacional. So now I think we should be able to come back to Zechariah. Agora devemos regressar, voltarmos a Zacarias. Because with that understanding in our mind, Com essa compreensão, then we will try to understand the question now. procuraremos compreender melhor essa pergunta. Now the reason they have fast in the fifth month, A razão pela qual jejuaram durante o quinto mês. very interesting. Bible, the question is only mentioned fifth month. A pergunta menciona o quinto mês. Because you know that what happened in the fifth month always can never forget. Porque o que havia acontecido no quinto mês jamais poderia ser esquecido. It has left such an impression in their hearts. Aquilo deixou, impressionou o coração deles de tal Even forma on fifth month, que no quinto mês, on seventh month, no sétimo mês, even on 10th month. até mesmo no 10º mês, Now, one of those months they fast. num daqueles meses eles jejuavam. But in this question, Mas essa é a only pergunta. mentioned fifth month. Pardon? Only mentioned fifth month. Aqui só é mencionado o quinto mês. Now you can understand that. E agora você compreende How that picture of burning of Jerusalem in their heart. como aquelas imagens da queima de Jerusalém devem ter impressionado o seu coração. They were so sad. Eles estavam tão tristes. They will never forget. Eles nunca esqueceriam. Every year when you come to that day of fifth month, Cada ano, ao chegar naquele dia do quinto mês, the sadness overwhelmed them. aquela tristeza tomava conta They deles have no appetite to eat. e eles perdiam a fome. So, brothers, Então, irmãos, it must be a national tragedy. deve ser uma tragédia nacional, So heavy. tão pesada, All the people lost their appetite. que todo o povo perdeu o apetite. That's the meaning of fasting. Esse é o significado do jejum. To fast means something happened. Jejuar significa que algo aconteceu, Something so heavy in your heart. algo que está tão pesado em seu You coração, lost all your appetite. que você perde o apetite. Brothers and sisters, why you fast? Irmão, por que você jejua? You know, only after you fast, Só depois de jejuar. probably that person was saved. Depois, talvez, provavelmente, essa pessoa é salva. Now you concern the soul of that person. Você está preocupado com a salvação de uma You pessoa. pray and pray and pray, he's still not saved. Você ora, 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 a pessoa ainda não é salva. Now one day, Agora um dia, somehow that burden grip you. de alguma maneira, o encargo por aquela pessoa toma You conta de will, this você. time you will not let it go lightly. E você diz, eu não posso deixar isso escapar. You say, Lord,
you have to save him. e você vai ao Senhor e disse, Senhor, você precisa The salvá-lo. burden is so heavy. E aquele encargo, aquela carga é tão You pesada lost your appetite of eating. que você chega a perder o apetite You pray. e você ora. So you pray in that way. It's called fasting. Agora, quando se ora desse jeito, isso é chamado jejum. This is always biblical fasting. Esse é sempre o jejum bíblico. Today we only try to imitate the act of fasting. Hoje, o que a gente tenta fazer é imitar esse ato do jejum. We do not know the reason you fast E não sabemos sequer qual que é a razão do jejum. because something heavy in you. Porque deveria haver alguma coisa You pesada em have você. 365 days per year. Você tem 365 dias no ano. You don't fast every day. Você não jejua todo dia, On the fifth month, mas no quinto mês, on certain day, num determinado dia, you remember você se how lembra the city of Jerusalem been burned. como a cidade de Jerusalém havia sido queimada. It's such a tragedy. Isso é tal You tragédia will never forget. que você jamais se And esquecerá. on that day, E naquele dia, you are grieved over that day. você se entristece por aquele dia. Brothers and sisters, you still pray. Você ainda ora. But while you are praying, Mas por que você ora? you have no appetite of eating. E pelo fato de orar daquele jeito, You are so sad. você não tem desejo de comer. Você está tão Do you triste. see that, brothers and sisters? Vocês veem And isso? that's why on that day you fast. E é por isso que naquele dia você jejua. That's fasting. Isso é jejum. But 70 years, Mas 70 anos, because things develop gradually. as coisas vão desenvolvendo gradualmente. In the first 5 years, Nos primeiros 5 anos, when your memory is still fresh, quando a memória ainda estava fresca, you pray and fast. você orava e jejuava. That's right. Sim, You're correto. still fasting in the correct way. Você talvez ainda jejuasse de forma correta. After 10 years, Mas depois de 10 anos, the memory somehow fail you. a memória começa a se apagar. You cannot remember that accurately. E você já não se lembra muito bem das coisas. Somehow things become quite remote. E as coisas já começam a ficar no passado remoto. 20 years over, Dá mais 20 anos. you ought to come out from that shadow again. Você precisa sair daquelas sombras. Think about it. Now, if you no longer under that shadow, Se você não está mais debaixo daquela sombra, but because that day has been proclaimed as the fasting day, mas aquele dia havia sido proclamado o dia do jejum, you had to keep that. então você tinha que guardar. Originally, the burden is there. Originalmente havia um Now, encargo, burden is gone. mas agora o encargo se You foi. had to repeat exactly same act. Mas você sente que você deve repetir aquele ato. And thank the Lord, somehow they're able to do it for 70 years. E eles acabaram fazendo isso por 70 anos. That's why the Lord asked them one question. Por isso o Senhor lhes fez uma pergunta. Do you see? Now, that's something to do with the nature of fasting. Isso tem a ver com a natureza do jejum. So remember one thing, brother. Lembre-se de algo, irmão. It is not because you're hungry that you fast. Não é porque você está com fome que você jejua. It is after you fast, you're hungry. Mas é depois do jejum que você fica com fome. When the burden is gone, Quando when the sadness is gone, quando o encargo e a tristeza se vão, you are hungry. aí você sente fome. Do you see that, brothers? Now, this is very important truth here. Há uma verdade muito importante aqui. After 40 days of fasting, Depois de 40 dias de jejum, then Bible said Jesus was hungry. então a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus teve fome. In that 40 days, Naqueles 40 the dias, burden was so great, o encargo era tão the grande Lord has no appetite. que o Senhor não teve fome. But when that burden is gone, Mas quando o encargo se for, when he has accomplished the fasting, quando ele concluiu o jejum, he's hungry. então ele sentiu fome. Now today's problem is this. Hoje o problema é You're hungry. que nós estamos com But fome. you have to keep the law of fasting. Mas desejamos manter essa lei You do force jejum yourself into a habit or into a ritual. e acabamos nos empurrando para um hábito, para um ritual. Then the Lord will ask you, Então o Senhor nos perguntará: are you fasting for me? está jejuando para mim? Or are you fasting to keep a ritual or to keep a law? Ou você jejua para manter um ritual e guardar uma lei? You see, brothers and sisters, this is the whole problem, whole question. Essa é a grande questão. So for that reason, Por essa razão, our Lord
asked them the question. O Senhor lhes fez essa pergunta. But of course, there's another reason for them to ask this question. Mas claro, havia outra razão pela qual se fez a pergunta. Should I mourn and fast in the 5th month as I have done for so many years? Versículo 3, continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? In these 70 years, there's reason for me to do it. Ao longo de 70 anos, havia razão para fazê-lo. Because when I think about the city was burned, Porque quando nos lembrávamos da cidade que havia sido queimada, temple was burned. o templo havia sido I had queimado, no appetite. então eu não tinha So I apetite, fast. então jejuava. Fasting means that prayer with a burden. Então, esse jejum significa oração com encargo. You don't have to force yourself. Você não precisa se forçar. You are so occupied. O fato é que você está tão ocupado. Brother, sometimes you're so busy. Às vezes, irmão, você está tão You ocupado. even have no time to work. Você não tem No tempo, time to eat. você não tem sequer tempo para comer. You see, there are two kinds of works. Há dois tipos de trabalhos. Sometimes you work, Às vezes você trabalha, but sometimes you work with a burden. mas às vezes você trabalha com encargo. Work without burden. Se você trabalha sem encargo, It's a lunchtime, you go to lunch. quando chega a hora do almoço, você vai para o But almoço. if the work with the burden, Agora, se você trabalha com encargo, now brothers, you said you forget about eating. você acaba esquecendo de You comer. can only eat when you finish your work. É como se você só se permitisse comer depois de terminar o trabalho. So fasting is a prayer. Então, jejum é uma oração. Prayer with burden. É uma oração com encargo. When that burden is gone, you are hungry. Quando aquele encargo se vai, então você sente fome. You are appetite again. E aí, mais uma vez, você tem apetite. So brothers, in the Jewish calendar, Irmãos, no calendário judaico, remember under the 5th month, lembre-se que no 5º mês, when they come was certain day, quando chegava um determinado dia, they were so sad. eles estavam tão tristes. Remember, brothers, Lembre-se, they have no appetite anymore. eles não tinham mais They apetite. cannot do anything but pray. Eles não tinham o que fazer a não ser orar. Why they pray? E por que oravam? For sure. On the one hand, they repent. Por um lado, sim, eles se arrependiam. On the other hand, Mas por outro lado, they pray that when you will extend your mercy. eles oravam, Senhor, quando o Senhor estenderá sua misericórdia? The Lord is angry all these 70 years. O Senhor tem estado irado por 70 anos. When our Lord will turn away from his anger. Quando que o Senhor se voltará da sua ira? Just like the angel of the Lord said to the Lord. Tal como o anjo do Senhor disse ao Senhor. And verse 12 of chapter 1. Versículo 2 do capítulo 1. Then the angel of the Lord said, Lord Almighty, how long will you withhold mercy from Jerusalem and from the towns of Judah? Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá? When God withhold his mercy, Quando o Senhor tem compaixão. they pray. Então, quando o Senhor não tinha compaixão, eles They oravam. pray with a burden. Eles oravam com They carga. fast. E eles jejuavam. Because they know that these days simply reminds us God withhold his mercy. Porque aqueles dias nos lembravam que o Senhor estava retendo a sua misericórdia. For 70 days, 70 years, they fast. E por 70 anos, assim, eles jejuaram. And for 70 years, the Lord withhold the mercy from Jerusalem and from the towns of Judah. E então, por 70 anos, o Senhor reteve a sua compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá. So let me repeat again. Deixa eu repetir. Lord Almighty, how long will you withhold mercy from Jerusalem and from towns of Judah, which you have been angry with these 70 years? Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém, das cidades de Judá, contra as quais estás indignado faz já 70 anos? When God withhold his mercy, Quando o Senhor retém a sua misericórdia, that's the year they fast. esses são os anos de jejuar. In that fasting, E nesse jejum, in that prayer, naquela oração, they plead for the mercy from God. eles clamavam
pela misericórdia do Senhor. So their purpose is this. Então, seu propósito era esse: Somehow the Lord will shorten those years. que o Senhor, de alguma maneira, encurtasse aqueles anos. So that's why in this book, Por isso que neste livro, you have 70 years in the chapter 1, you have another 70 years in chapter 7. vocês encontram essa expressão 70 anos no capítulo 1 e também a mesma expressão no capítulo 7. And now, interesting. E agora é muito interessante Another observar 2 years, que 2 anos depois, house of God will be built. daí a 2 anos, a casa de Deus And seria then reconstruída. city of Jerusalem will be rebuilt. E então a cidade de Jerusalém seria reconstruída. Are we continue to fast? Mas e então agora? Vamos continuar o jejum? The reason we fast, A razão pela qual because jejuávamos God never returned to Jerusalem. é porque Deus não havia nos levado de volta a But Jerusalém. now God said He promised He will return to Jerusalem. Mas Deus prometeu que voltaríamos a Jerusalém. The house will be rebuilt. A casa seria reconstruída. Now, are we continue to fast? Devemos então prosseguir com o jejum? Are we continue to pray for that? Devemos continuar a orar por isso? So you see, there is a reason for them to ask that question. Há uma razão para essa pergunta. That's a very reasonable question. É uma pergunta muito razoável. Is this the time? Are we still? Are we continue to do that? Continuaremos a fazer isso? So God answered in 2 parts. Então, o Senhor respondeu em 2 partes. The first, Na primeira, God deal with their fasting in the last 70 years. o Senhor lidou com o jejum ao longo dos últimos 70 anos. And the Lord will then God will answer them when you should change from sorrow to joy. E depois o Senhor responderia a eles quando eles deveriam mudar de tristeza para alegria. Fasting is a time of sorrow. O jejum é um momento de tristeza, Feasting is time of joy. mas o banquetear é um momento de alegria. Feasting always follow fasting. O banquete segue o jejum. Now, brother, sister, when to fast, when to feast. A questão é quando jejuar, When you quando see the banquetear. Lord return to Jerusalem. quando você vê que o Senhor retornou a Jerusalém. When you see the completion of the temple. Quando é possível ver que o tempo foi concluído. Ought to be the time of feasting. Esse deve ser o momento do banquete. But brothers, Mas you irmãos, never know how to feast você não sabe como jejuar. unless you know how to fast. Você não saberá se banquetear se você não souber jejuar. So that's why the Lord talk about fasting and feasting. É por isso que o Senhor menciona tanto o jejum quanto o banquete. The problem with this remnant was O problema com o remanescente era they did not fast for the Lord. que eles não jejuavam por causa do Senhor. When they feast, Quando eles se banqueteavam, they feast for themselves. eles banqueteavam para si mesmos. So you see, brothers, do we live for the Lord or do we live for ourselves? A pergunta é se vivemos para nós ou vivemos para o Senhor. If you really have a burden, Se você tem um encargo, if you really fast, se você realmente jejua, you want the Lord to listen to you. você deseja que o Senhor lhe ouça, Somehow the Lord will no longer withhold the mercy. de forma que o Senhor não mais retém a sua misericórdia. Then, when the fasting is over, Quan- now that's the feasting time. Então, quando o jejum se termina, é o momento de fazer o banquete. We are fasting for the Lord. We are also feasting for the Lord. Então, tanto jejuamos para o Senhor, como nos banqueteamos We are para o Senhor. sad because He's sad. Estamos tristes porque Ele está We triste. are happy because He's happy. E nós nos alegramos porque Ele está contente. Do you think our Lord, our God, consider the destruction of temple a wonderful thing to Him? Você acha que o Senhor considerou a destruição do templo algo muito When He maravilhoso? see no stone upon another stone, Quando Ele viu que não havia ficado pedra sobre with pedra, God, something very sad.
para Deus isso foi muito triste. Because he is sad. That's why we are sad. E é por causa dele estar triste que nós nos Because he entristecemos. is happy. That's why we are E happy. quando ele se alegra, nós nos alegramos. The reason we fast. A razão pela qual Because jejuamos he's sad. é porque ele está triste. The reason we feast. E a razão pela qual nós banqueteamos Because he's glad. é porque ele está contente. Brothers and sisters, Irmãos, do we live to satisfy the heart of our Lord? será que vivemos para satisfazer o coração do Senhor? That's the question. É essa a pergunta. To feed, to fast, or not to fast? That's the question. É fazer jejum ou não fazer jejum? É a questão. To feast or not to feast? That's another question. Se banquetear ou não banquetear é outra questão. Now you discover this chapter is wonderful. Esse capítulo é muito maravilhoso. The Lord used this fasting E o Senhor usou esse jejum to tell us. para nos dizer Actually, what God wants is the feasting. o que Deus realmente deseja é o banquete. When the completion of at the time of completion of the temple and the city, Quando o templo e a cidade estiverem completos. that ought to be the time of feasting. Esse é o momento do banquete. Brothers, because our God was zealous for Jerusalem and Zion. Porque nosso Deus é zeloso para com Jerusalém e Sião. He promised he will come back. Ele prometeu retornar. So if he returned to Jerusalem, Se ele retornar a Jerusalém, you don't have to worry a thing. você não terá que se preocupar com nada. That definitely is the time of feasting. Porque esse é o momento de se banquetear. But remember, that's the question. And based on that question, how our Lord answered the question. Então lembre-se dessa pergunta e de como o Senhor respondeu essa pergunta. Now, because of our time, I think we can only stop here. Nós devemos terminar aqui por causa do tempo. So we will come back 15 minutes later. Voltaremos em 15 minutos. 15 minutes short, please. 15 minutos em ponto.